TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O Ministério Público Estadual e Federal tem atuado de forma muito dinâmica nos últimos anos, tudo em defesa dos direitos da população. No Ceará, temos exemplos de ações de probidade administrativas levantadas pelo Ministério Público junto a várias prefeituras, fechamento de matadouros públicos, ADI contra as várias leis municipais que criaram a Guarda Municipal em Fortaleza, somente para citar alguns casos mais recentes. É por esses e outros motivos que nós vamos receber no nosso programa Boas Práticas de Gestão o procurador Ricardo Rocha. Este programa recebe o apoio cultural da ASPEC, Assessoria, Planejamento e Contabilidade, e da revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. E vamos às notícias da semana. Saiu o edital do processo seletivo para 4.250 vagas temporárias de agente de pesquisa e mapeamento de nível médio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O salário é de 850 e as vagas são para 554 municípios, distribuídos em 26 estados e no Distrito Federal. As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas até o dia 19 de setembro através do site consulplanmg.com.br. A taxa é de apenas R$ 20. As convocações deverão ser realizadas a partir do dia 24 de novembro deste ano. O Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense, Agropacto, uma iniciativa do Sistema FAEC e Senar Ceará, realizará dia 9, terça-feira próxima, na Serra da Ibiapaba, a sua primeira reunião itinerante do ano. Vai discutir as novas possibilidades de investimentos para a Serra da Ibiapaba a partir das flores. Flávio Saboia, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, quer levar uma caravana de empresários àquela região para visitar duas grandes empresas que deram certo, a Nutrilite e a Cearosa. Esta última já produz 30 mil bulbos de rosa por dia e exporta para vários países. Na ocasião, será lançado o 18º Frutal, Semana Internacional de Fruticultura e Floricultura. E a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará instalou, nesta semana, o Comitê Constitucional Permanente de Combate à Corrupção Pública para investigar, denunciar e até mover ações cíveis públicas contra os maus gestores. Outra ideia é a criação de um Disque Denúncia. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa Boas Práticas de Gestão. Vamos conversar sobre boas práticas, né, de gestão. Apesar de estarmos vivenciando um momento muito triste da política, até por uma questão de ética na política, nós estamos precisando dessa ética na política, e esse seria um tema muito importante, uma boa prática de gestão, porque, afinal de contas, o que nós vamos passar para essa juventude, né, para os nossos filhos e os nossos netos que estão aí? Doutor Ricardo, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, nossa entrevista, perguntando ao senhor, cresceu muito nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a corrupção no país como um todo. Não estamos falando somente do estado do Ceará, onde ocorreram agora muitas investigações e até prisões de alguns gestores municipais. A que se deve isso, doutor Ricardo? O senhor acredita que a impunidade que vinha ocorrendo no passado pode ser a causa disso? Bem, quero cumprimentar a todos, agradecer a participação. Por coincidência, Silvana, foi publicado no Jornal Diário do Nordeste um artigo, um pequeno artigo que eu fiz acerca desse assunto. Nesse artigo,
eu exploro exatamente a cultura que se arraigou no povo brasileiro de levar vantagem em tudo. E daí começam de pequenos gestos, né? Como, por exemplo, o servidor público acha que ele pegar o papel da repartição pública e levar para a escola do filho é uma coisa normal, né? Isso, para a maioria dos brasileiros, é muito normal. E daí começa a se achar normal levar um pouco mais. E no próprio artigo eu falo, daí para se desviar milhões dos cofres públicos, é apenas a mudança do valor, porque o gesto é o mesmo. Então é preciso que, principalmente os pais, atentem para esse tipo de coisa. Ensinar o filho desde pequeno que o que é seu, o que não é seu é do outro. Então não pode pegar. É uma questão de cultura que precisa ser ensinada ao nosso povo. Isso aliado a um grande problema que nós temos, que é a deficiência na fiscalização. Os órgãos fiscalizadores no Brasil são relegados a segundo, terceiro plano. Os órgãos fiscalizadores, para conseguirem verba para funcionar, têm muita dificuldade. Faltam, né? funcionários, Faltam servidores, faltam equipamentos. Né? O próprio Ministério Público, que por direito, pela Constituição, tem direito a um repasse financeiro fixado pela Constituição, os governos não repassam esse dinheiro todo. Isso é um grande problema que nós temos. Temos aqui no estado do Ceará também. O governo do estado não repassa o percentual integral do Ministério Público. E o Ministério Público, então, padece de uma série de dificuldades e não pode fiscalizar da forma como deveria. Mas houve um avanço muito grande em termos de procuradores, né, no Ministério Público. Hoje nós temos quantos no estado? No esforço hercúleo, né, o Ministério Público tem tentado reestruturar a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, que é a PROCAP. Foi criada recentemente, né? Não, a PROCAP ela foi criada desde 2000, mas ela vem se estruturando aos poucos, dada a dificuldade de recursos. Hoje nós temos na PROCAP, ela é chefiada pelo procurador Benon Linhares Neto e tem 3 assessores, doutor Luiz Alcântara, doutor Eloilson Landim e eu, que também recentemente ingressei na PROCAP. São 3 promotores apenas para dar conta de todo o estado do Ceará, de todas essas mazelas que estão aí instaladas nessas prefeituras do interior, principalmente, além dos problemas que existem na prefeitura da capital. Então, é muito pouco. Desses 3 promotores, apenas um tem dedicação exclusiva, né? Eu e o doutor Eloilson ainda temos a nossa titularidade para dar conta, né? Então, seria necessário que houvesse um aumento do número de promotores, um aumento do número de servidores, que também é minúsculo diante da quantidade de documentos que nós necessitamos analisar. Dessas últimas operações que iniciaram ainda em 2009 pelo doutor Luiz Alcântara, nós temos aí o envolvimento de cerca de 80 prefeituras com essas empresas ainda sob que investigação, foram criadas para fraudar a licitação, que tem algum tipo de relacionamento com essas prefeituras. E essas prefeituras precisam ser investigadas. Nós temos um volume imenso de documentos que estão sendo analisados na medida do possível, exatamente pela falta de estrutura. Essa falta de estrutura vai desaguar na sensação de impunidade, porque o povo da cidade vê que o gestor está desviando dinheiro público e não acontece nada com ele. Com certeza. Então, essa falta de estrutura é um dos grandes males que nós temos, que precisa ser revisto por aqueles que têm a chave do cofre, digamos assim, para que esses órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado, tenham a estrutura suficiente para fiscalizar. Porque, além dessa dificuldade, nós também temos
a dificuldade da legislação. A legislação com relação a esse assunto... É muito branda? Ela é muito branda, ela admite uma infinidade de recursos. Todo mundo vê aí que diversos gestores são flagrados desviando dinheiro público, mas conseguem liminares para se candidatar e passam anos a fio no poder sem que nada lhes aconteça. Aliás, houve uma mudança de postura agora do Tribunal de Justiça, a gente está sentindo Isso. que os mandados, né, nós temos, os pedidos de liminares estão... É preciso que se frise que nós estamos passando para outra era, digamos assim. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está com outro pensamento, está agora sim em consonância com o pensamento atual da sociedade, né? E na medida em que o Ministério Público apresenta as provas documentais comprovando desvio de dinheiro público, o Tribunal de Justiça tem prontamente atendido os pedidos do Ministério Público de decretação de prisão de prefeitos, de assessores, de secretários, afastamento de prefeito, de vice, de secretários, enfim, tomando as providências, tornando a coisa na prática, dando a punição àqueles que desviam dinheiro público. Mais efetiva. Ainda assim, há uma grande dificuldade na finalização desses processos, né? Muita gente critica demais o Poder Judiciário por causa da morosidade, etc. Mas nós temos que ver também que o Poder Judiciário, ele aplica a legislação vigente. E a legislação vigente, ela admite muitos recursos, né? Ela é muito branda, como nós já dissemos, com relação a essas atitudes. E ainda, todos esses processos são compostos por farta documentação. Se você vê um processo desse, ele é uma pilha de 1 metro, 2 metros de documentos, né? E isso tudo dificulta, envolve também muitas pessoas. Isso tudo dificulta a finalização, o julgamento desses processos. Então, eu não estou dizendo que não haja muitas deficiência. Muitas vezes até o gestor conclui o seu mandato e não é possível. Conclui o mandato e não é podido, né? Não é podido. Eu não estou dizendo que não haja morosidade e deficiência no Poder Judiciário também. Existe por falta também de estrutura. É necessário que haja mais câmaras destinadas ao julgamento desse tipo de processo, para que haja uma agilização e a consequente punição desses maus gestores. Agora, doutor Ricardo, eu ouvi já e li em entrevistas que o senhor concedeu a outros veículos de comunicação que a porta de entrada dessa corrupção são as licitações fraudulentas. Como é que isso se dá? Olha, nessas investigações, nós já conseguimos desbaratar 3 quadrilhas, né, formadas por pessoas que criaram empresas fantasmas, empresas que existem apenas no papel, exatamente para fraudar licitações. É um esquema tão bem feito que somente agora a gente conseguiu comprovar de fato que o dinheiro é desviado para os maus gestores. Nós temos 3 esquemas. O esquema do Moraes, que todo mundo já conhece, né? O esquema do Gilberto Moita, que está preso também, né? E o esquema do Almir, que é lá de Ibaretama. Essas pessoas criaram empresas fraudulentas, né? Empresas fantasmas, e vendiam um serviço para essas prefeituras. Os maus gestores pegaram, né? Sim. Os bons gestores não. Porque é um parênteses que eu quero fazer. Muita gente está dizendo que existe uma caça às bruxas, uma caça aos prefeitos. Não é isso. Nós achamos o desvio do dinheiro e estamos cumprindo o nosso papel. Agora, não se pode generalizar e dizer que todo prefeito é ladrão. Não é assim também, né? Mas, infelizmente, há uma grande quantidade de municípios que estão sendo investigados. Ora, nós temos 184 municípios no Ceará. Deles,
fora esses que já foram deflagradas operações, nós ainda temos 82 prefeituras que têm relação com essas empresas. Então, há uma espécie de maioria que quer desviar o dinheiro público. E a gente verifica que o que existe não são atecnias, não são erros. É isso que eu ia falar, doutor né? Ricardo. Eu sempre tenho assistido muitas palestras, o TCM tem se esforçado muito para oferecer capacitação aos servidores das prefeituras, aos próprios prefeitos. Isso. E será que não é falta de capacitação ainda? Ainda há necessidade? Parece que há um problema muito sério Olha, de Silvana, funcionários preparados no interior. Eu diria que infelizmente não, porque nesses casos que nós já deflagramos as operações, o que existe é desonestidade. É desonestidade. Eu vou lhe dar só um exemplo. Em uma das operações que eu acompanhei, a pessoa que nós prendemos e fizemos a busca e apreensão num apartamento aqui na Aldeota, um apartamento de luxo, nós encontramos mais de 3 milhões de reais em espécie dentro de um cofre. Dinheiro, euro, dólar e real. Se for contar com cheque, tinha mais de 5 milhões. Então, dinheiro que ele não soube explicar de onde vinha. A origem. Né? A origem. Então, a origem desse dinheiro nós já sabíamos.